Chega mais! Não acredita em Fadas no Ar, agora oficial, abrindo pro YouTube. Aproveitando o 7 de setembro para essa independência toda. E como a gente tá entrando nessa onda do audiovisual, com o podcast no audiovisual, nós planejamos em fazer o mês todo com uma galera do audiovisual. E hoje não é diferente. Pela segunda vez trazemos Renato Queiroz aqui, agora para não falar do livro dele, mas para falar do documentário dele. Maneiríssimo. E eu já não posso esquecer de todas essas paradas que todo mundo pede, porque senão eu vou, se deixar pra depois não vai rolar. Se inscreve aí, ativa o sininho, dá o joinha, e pros 100 primeiros aí que se inscreverem, nós vamos sortear o livro do Renato. Maneiríssimo. Eu já li, não li tudo ainda, mas tá muita coisa na frente, mas dá pra ler. Dos Cortiços à Luz, um romance maneiríssimo, numa editora independente, Letras de Subsolo. Os 100 primeiros a gente vai sortear pra eles. E vou pedir pra você fazer uma cartinha pro cara ou pra pessoa que ganhar. Vamos nessa? Beleza. Antes de tudo, é porque a gente já se conhece, então eu não me apresentei. Vamos lá. Renato Queiroz, professor, documentarista, escritor, uma porrada de coisa. Muito prazer em tê-lo aqui de novo. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo, fazendo o nosso jabá, né, sobre as coisas que a gente vai produzindo, que é necessário, é importante. Tamo junto. Tamo junto. O documentário que você tá produzindo é mais um, né, que você coloca à disposição pra galera apreciar, etc. E também criticar. Esse fala sobre futebol de várzea. Isso. Sobre um time específico que tem toda uma história bacaninha por trás de luta, persistência e envolvimento político, etc. Que é Havana Futebol Resenha... Havana Futebol Resenha e Luta. Resenha Futebol e Luta. Resenha Futebol e Luta, inverti o nome. É. Como é que surge essa história? Da onde começa essa onda do filme? Do documentário mesmo. Como é que começa com você essa onda de começar? De fazer o documentário. Essa é uma pergunta que nos remete ao início da Boeira Aberto, né? Que a gente é um grupo, né, de amigos, né, inicialmente. A gente estudava junto e a gente tinha muito essa brisa de ver filmes, né, numa perspectiva crítica, né? A gente conheceu o trabalho do Eisenstein, o trabalho dos cineastas do cinema novo. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. E aí isso foi sendo uma coisa que nos interessava, que a gente gostava de assistir na perspectiva de pensar a sociedade. E começamos a pensar se seria possível também que a gente utilizasse as nossas ideias, que a gente já fazia um trabalho com literatura, a gente já tinha um coletivo para publicar zine, para publicar um jornal literário. Eu, em 2012, publiquei o meu primeiro livro. Então, nessa época, a gente trabalhava com literatura, essencialmente. E aí a gente pensou, será que dá para pegar essas ideias que a gente coloca nos nossos textos, que a gente coloca nos materiais que a gente está publicando, em imagens? Porque a gente percebeu que a linguagem cinematográfica é uma linguagem muito mais imagética do que a imagem literária. Claro que a linguagem literária, ela te dá muito mais liberdade. Sim. Porque você pode fazer o que você quiser. Você não tem problema de produção, de um produtor executivo chegar e falar não tem grana, não. Porque tudo depende da imaginação. O que é mais caro é o computador que você vai usar. Exatamente. Depois fazer o processo de publicação, de distribuição, isso que é o foda pro escritor, principalmente pro independente. E é cara essa parada? Tem os seus custos, com certeza, cara. Mas eu vou entrar na questão da editora daqui a pouco. Mas aí, pensando nisso da linguagem cinematográfica, a gente pensou em começar a produzir. E um filme que foi o que nos deu esse despertar de consciência, de pensar assim, é possível, foi um filme do Daniel Fagundes, do Núcleo de Comunicação Alternativa, que é uma galera lá de São Paulo, e eles produzem o cinema periférico, né? E era um filme chamado Violência. Esse filme Violência, ele não só mostra que é possível hoje, para quem não faz parte da elite, produzir cinema, mas, além disso, o cinema e a imagem do vídeo, ela é uma imagem que pode servir como arma. Por isso que é violência. Sim. Tanto dos
donos do poder, com as suas câmeras de proteção, né? Com a sua imagem da televisão sempre opressiva e sempre estereotipada, quanto as câmeras que a gente vai portar, né? E a forma como a gente vai produzir. Então isso nos inspirou bastante, esse filme. E aí a gente pensou em começar a produzir. E de fato, para nós, documentário ou ficção são duas coisas que a gente tem a mesma pegada para fazer e que a gente almeja produzir nos dois campos. Tanto que os primeiros filmes que a gente produziu foram documentários, mas logo a gente partiu para ficção. Então tem mais coisa. Tem então, muita ficção que a gente produziu. A gente tem mais de 60 filmes produzidos e tem série, tem longa, tem curta, tem ficção, tem tudo. O que eu vi no YouTube era o que eu vi, principalmente daquela parte do documentário do livro, né? Sim. E uma porrada de coisa, uma porrada de inserts do Havana, mas eu não cheguei a encontrar. É que talvez eu não porque mais. você pesquisou a parte que a gente produziu, uma série que chama Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório. Foi isso aí. Que a gente comentou na outra vez que eu estive aqui. Verdade. E aí, você vê como a gente é prolixo, sempre fica faltando coisa. Não, né? eu tenho que te pedir uma desculpa gigantesca, cara, do último episódio. Ah, por quê? Mano, deu uma treta na gravação do áudio de alguma coisa. Ah, sim. Aí ficou 10 minutinhos lá. Mas ficou tipo robótico a gravação. Ficou tipo... Ainda bem que tinha uns backupzinhos soltos aí pra Sim. poder roubar o som. Mas se vocês ouvirem, vale muito a pena o trecho. Tá ruim, mas dá pra ouvir. Mas o Ele trecho tá com... Como que é aquele efeitinho que os caras colocam de robozinho pro cara... Autotune, tá com autotune, tá na moda. Mas tá legal, escuta, dá pra passar, é pouco tempo, o papo inteiro é legal e aquilo ali é muito interessante, que é bem do livro. Sim. E aí, beleza, né, cara? A gente pensou o seguinte, como o documentário supostamente é mais fácil do que a ficção, então vamos começar por um documentário. E a gente começou logo com um longa-metragem que chama Democracídio. E é uma discussão sobre a questão da democracia burguesa no Brasil no período vamos dizer assim, o canto final, canto de morte da primeira gestão petista. Né? Sim, Que essa primeira experiência petista a gente considera de 2003 a 2014 com todas as suas transformações, né? 2016, com todas as suas transformações. A gente produziu o filme em 2014, já pensando em todo o processo de transformação que o Partido dos Trabalhadores passou desde que assumiu o poder. Não vai ter Copa, né? Nesse período de não vai ter Copa, nesse período pós-2013, né, em que já não é possível ter aquela conciliação de classes que acontecia com o PT, porque o PT dirigia os movimentos sociais. E num processo em que ele deixa de dirigir os movimentos sociais, porque alguns foram burocratizados, CUT, UNE, né, e outros surgiam como oposição de esquerda, que tirando essa hegemonia da direção dos movimentos sociais, sindicais no Brasil, do PT. O próprio MTST, na época, era muito crítico à política de moradia do governo. E essas coisas aparecem no filme, mas o filme, mesmo sendo um documentário essencialmente, ele tem inserções de ficção bem fortes, algumas cenas para criar algumas metáforas, e já com muita inspiração no filme, principalmente Terra em Transe, né, do Glauber Rocha. Então aquela pegada, com aquela música sempre uma coisa espetacular, né? Sim. Aquela atuação brechtiana, e fazendo alguns jogos com as entrevistas que vão entrando e discutindo a questão da democracia no Brasil. Sim. Esse foi o nosso primeiro filme. E ele já tem ficção envolvida. Depois a gente vai produzindo outros documentários com uma pegada muito grande na cultura popular. Então a gente vai se inserir, por exemplo, no samba. Eu tenho um documentário que se chama Bamba de Vila, que é sobre alguns artistas do samba dentro do Jardim Tranquilidade. E aí o Bruno tem, o Daniel tem um sobre choro, roda de choro. E aí é no Inocop, onde acontece uma roda de choro com a família Macambira, que é uma família tradicional que tem 5 gerações de artistas do choro.
Que legal. É muito foda. E também tem um outro documentário que se chama Cantoria Urbana, que é sobre as rodas de viola e o cancioneiro dentro de Guarulhos. Nossa, essa onda vai gigante. Então, essa é uma trilogia de documentários sobre a questão da música popular na cidade de Guarulhos. Com um apoio muito grande de um outro cara muito foda, que é o Mário Cabral. Tava com ele agora na Bienal, que ele é cordelista. Verdade, você veio correndo da Bienal, você falando agora, né? E ele é cordelista. Ele também faz parte da nossa editora, da Letras do Subsolo. Tava lá comigo também, ajudando. E vai dar uma palestra na Bienal também, legal, no dia 7 agora. Ele tem uma pesquisa muito grande, até o mestrado dele, tudo sobre essa questão do cancioneiro popular, nordestino e do interior de São Paulo, o caipira e o sertanejo, entendeu? E esse processo. E esses 3 filmes têm muito desse apoio dele, dessa pesquisa dele, que ajuda a gente a ter um pouco mais de consistência no argumento. Porque o trabalho do documentário tem que ter uma pesquisa muito mais profunda e tal. Não é só estar presente no lugar, tem todos os envolvimentos, pelo que eu vejo, né? Porque você chegou... Porque eu vejo vários... seguindo lá no Instagram segue a galera do Havana no Instagram, que é maneiro. Muito bem. É verdade, é legal mesmo. Tem várias passagens, tem várias postagens maneiríssimas. Sim, quando a gente quiser quebrar a quarta parede, olha pra lá. Pode ser ali. Tá, então tá bom. É que eu tô brincando, eu tô acostumando, já eu acostumo. Você vai... Aquela coisa de apresentador, né? Quem sabe eu tenho um teleprompter. Já pensou? Imagina um teleprompter. Chique demais. Mais luz, ou menos luz, né, Gui? Uhum. Não, voltando, eu não me perco, eu fico devagando. Então você já tá um tempo que tá fazendo nisso, aí você depara agora com esse novo cenário que você foi lá nesse time de futebol. Da outra vez a gente até conversou um pouco sobre o surgimento dele, né? Mas que veio de uma dissidência, foi uma treta entre uma galera, e aí chegou, tava faltando engajamento e decidiram montar o Havana. Se a gente for pegar, por exemplo, nessa trajetória, né? A gente tem esses primeiros documentários sobre música popular, depois a gente passa por um período de documentários muito sobre essa questão da poesia e da literatura, encontra muitos escritores de Guarulhos e tal, trabalha muito com essa questão. E em um determinado momento, eu sempre gostei de futebol, o Daniel também, que é o meu camarada que formou a Bueiro, né? Nós formamos junto e tal. E tem muitos filmes, tem um mestrado também muito importante sobre a Bueiro Aberto e a relação com o cinema novo. Também é muito interessante de conversar sobre isso. Cinema novo é maneiro. Isso, e aí ele fala muito sobre esses documentários, ele trabalha muito sobre eles. E inclusive fala desse que eu vou comentar agora, né? Que eu fazia parte, sempre gostamos muito de futebol, nós da Bueiro, né? E é até assim, ele é palmeirense fanático, eu sou São Paulino, também tenho meu fanatismo, não vou negar. E aí a gente, tem brigas memoráveis aí e tal, mas tipo, isso é uma coisa que a gente consegue também aproveitar dentro desse processo, porque a gente acabou tendo uma ligação com outros camaradas que eram de movimentos sociais, que a gente conhecia, e que construíam a torcida do AD Guarulhos, do time da cidade. Porque aqui na cidade nós temos 2 times profissionais. É o Flamengo, conhecido carinhosamente ou não como Flamenguinho, e tem o AD Guarulhos, a Associação Desportiva Guarulhos. Quando você diz profissional, eu pensei que era várzea. Não, eles são times profissionais, esses 2. Eles são times profissionais. E o AD Guarulhos, ele disputa a 4ª divisão do Campeonato Paulista, junto com o Flamenguinho. E a gente era da torcida do Flamengo. Do Flamengo, pelo amor de Deus. Do AD. Corta isso. A gente era da torcida do AD. E a torcida do AD, ela tinha essa pegada, né? Da galera fazer esse debate, né? Sobre movimentos sociais e tal, não sei o quê. E aí a gente construía lá a torcida. Em um determinado momento, o time ganhou uma oportunidade, né? Sim. Que foi de disputar a Copa Paulista, o Campeonato Paulista, né? A Copinha, a Copa Paulista de Futebol Júnior. A dos meninos. A dos meninos. E a Copinha, ela é um campeonato... O Palmeiras ganhou, pelo que eu vi, o Palmeiras ganhou, nunca tinha ganhado.
mas não ganhou o Mundial. E... Aí tá bom, tu quebrou um tabu. Nessa onda, eu nem assisto futebol pra não passar raiva. Exato. Eu descobri que eu não posso. Não, mas você é palmeirense, você não tá passando tanta raiva. Não, mas eu descobri que eu não posso assistir futebol, Renato. Você vai passar mal? Não, eu fico muito bravo. Eu descobri que, tipo... eu lembrei por que eu não assisti futebol. Porque os nervos não aguentam. Porque eu vi o final da Mundial de novo lá que perdeu. Aí eu fiquei... Não, já sei. É por isso eu tenho que prevenir. Se eu ignoro, eu não sei de nada. Melhor pra mim. Isso é o que o Schopenhauer dizia, né? A ignorância é a felicidade, né? Mas o caso foi isso, né? Como ganhou essa oportunidade de disputar a Copinha, que é um campeonato importante, um dos camaradas que faziam parte lá, o Lionel e o Careca também, né? Que é um camarada nosso também, que era o vice-presidente do AD na época, eles falaram, cara, como vai rolar esse campeonato que tem bastante visibilidade, e além disso, o Flamengo também vai jogar, então vai ter o clássico. Então, tipo, é uma situação para nós desse pequeno universo que é muito relevante. E valeria fazer um filme. E aí foi nessa pegada que a gente foi fazer o primeiro filme de futebol. Foi o Na Marca do Pênalti, que é um filme sobre essa luta dos moleques para conseguir se classificar na primeira fase da Copinha. Tá ligado? E tem todo ali uma coisa meio épica, a jornada do herói ali, mas tudo muito assim. Teve uma pesquisa, óbvio, a gente já era da torcida, então a própria pesquisa já foi empírica, né? Já foi ali estar no lugar. Tô aqui, pô. Eu sou pesquisado e pesquisador nessa situação. Sou objeto e sujeito. E beleza, né? Aí fizemos esse trampo. O filme teve uma boa visibilidade, ele foi exibido em alguns festivais e tal, e eu gostei dessa pegada. Eu já gostava de alguns filmes sobre futebol, como o Garrincha, Alegria do Povo, né? Que é um filme do cinema novo. Tem uma pegada crítica sobre o futebol como fenômeno de massas, mas ainda era um futebol não profissional, porque o futebol foi profissionalizado de fato nos anos 80. Caraca. Tem uma discussão interessante. 80, tô meio Pelé. Os caras não ganhavam esses salários absurdos. O clube era dono do passe dos caras, eles não podiam ir pro time que eles quiserem. Um jogador brasileiro jogar na Europa era raríssimo. Não, eu ia falar Evaristo de Macedo da igreja, né? Jogava no Barcelona, era técnico aí, não sei, acho que é Evaristo qualquer coisa. Eu achava que era tipo, beleza, sabia que não era exorbitante, mas não imaginei que não era profissional. Não. Assim como os juízes não são profissionalizados. Não, os juízes eu imaginava que eles tipo um colégio. Tem assim, uma né? associação. E aí eles vão sendo escalados para os jogos, mas não tem uma carteira assinada, uma parada assim profissionalizada. Não é por jogo mesmo. Né? E dos jogadores também não tinha essa profissionalização. O debate sobre profissionalização é até interessante. O João Saldanha, que foi técnico da seleção em 70, foi técnico do Botafogo e comentarista esportivo, e foi membro do Comitê Central do PCB a vida inteira, participou da luta armada em Formosa e Trombas, no Paraná. Caralho. Ele tem um puta debate sobre a questão futebol e sociedade. E ele participa do Roda Viva, um debate nos anos 80, e ele está discutindo ali a questão da profissionalização, se colocando contra. Ele fala, se profissionalizar, aí vai descambar de vez pro mercado. Ele ainda tinha aquela visão do clube, né? Mas esse papo foi meio que deu, né? Porque... Era uma coisa inevitável, né? Mas era uma visão assim, temos que evitar, meio tradicional, mas não ia rolar. Meio romântico, né? Meio romântico, não ia rolar. Romântica. E aí você vê o que aconteceu, né? O futebol é isso, em que 99% ganha um salário mínimo ou menos ou nada. E 1% ganha esses salários exorbitantes, de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, né? Tinha uma época aí que o tal do Ricardo Goulart, que não joga nada, inclusive, estava ganhando 3 milhões de reais por mês. Quem é esse cara? Então, ele ganhava 3 milhões de reais por mês. E você nem sabe quem ele é. Nem sei quem é esse cara. E muita gente não vai saber por muito tempo, porque não joga nada. Mas aí tem essa questão do futebol ter essa disparidade muito grande. E esse filme mostra isso.
Bom, voltamos para a realidade, saímos do filme, né? Aham. E continuamos ali na caminhada da torcida e tal. E o time, meio que assim, a direção do time, ela mudou tudo. Ela mudou o escudo do time, ela mudou o nome do time e meio que isolou a torcida que tinha, tirou a participação que havia dentro das estruturas do time, Oxi. puxou tudo para ele e tornou uma gestão dessas gestões, entre aspas, modernas, que quer falar que é clube empresa, né? Ah, E aí ele passa a ser um clube formador para vender. Forma e vende, forma e vende. Não tem a ideia de formar um time, disputar um campeonato e ser campeão. Não. e buscar um Virou. patrocínio maior, buscar Não. uma estrutura melhor. É aquilo, virou uma maquininha. E aí, mano, a gente falou, não tem mais condições de atuar aqui dentro. E por um tempo teve esse limbo. Esse limbo rendeu um outro filme, que também foi o processo de pesquisa que o Lionel, que é um cara também muito ligado com essa questão do futebol, ele é geógrafo, então ele tem uma pesquisa também sobre urbanidade, e aí ele começou a pesquisar a questão da várzea na urbanidade. Legal. E como que em cada quebrada tem o seu time com as suas cores, com a galera acordando de manhã, todo mundo junto e passando ali o rodo na grama, ou jogando no terrão, jogando na Sim. lama. E tem um puta circuito que envolve milhares de pessoas da cidade. Tem eventos gigantes que acontecem por causa do futebol de várzea. E aí falou, porra, eu vou ficar aqui pagando pau para um time da 4ª divisão que não se coloca como um clube para tentar avançar, mas está virando uma empresa e excluindo a gente e não abrindo mais espaço para o que a gente queria construir. Sei. E aí começa esse processo de pesquisa da várzea. Aí eu produzi Um Dia de Várzea, que é um filme sobre 2 campeonatos aqui da cidade e alguns times e as pessoas, os personagens que envolvem. E é um filme rápido, assim, ele tem 8 minutos, é bem curtinho, mas ele rodou pra caramba, assim. Ele foi pro Cinefute, que é o festival latino-americano de filmes esportivos. Que ele foi pra onda. Lisboa. Ele ganhou 2 prêmios, um em Suzano e um em Pernambuco. Que legal, que legal. Então, assim, rodou bem, assim, foi bem legal. E pensando nisso, eles, né, o pessoal que construía ali essa pesquisa sobre a várzea, eu que documentei isso, eles começaram a se movimentar para construir um time. Falou assim, então já que a várzea é um caminho mais fértil para construir esse debate mais avançado, mais progressista, com valores, mas dentro do espaço do futebol, e não ensinando, mas aprendendo também, Sim. aí os caras começaram a pensar num clube, né? Vamos montar um time nosso de várzea. Com o boteco do time, com o uniforme, todo o processo, A onda toda. mais nós, né? E aí a gente foi construindo, cara. E eu fui documentando também. Fiquei 1 ano e meio filmando os caras. Então a ideia surgiu nesse momento que o cara tirou vocês da parada, falou assim, vamos fazer o nosso time, e aí, Foi. aí que começa a nascer o embrião do documentário. Havana. E aí do documentário também. Documentário e eu do fui Havana. acompanhando esse processo. Durou tipo 1 ano e pouco, 1 ano e meio, as gravações. Então, desde reuniões, com 4, 5 caras ali planejando, né? Que como que não? O Pink e o cérebro, né? Sim. E aí depois as coisas começando a acontecer. Os campeonatos, a gente tomando goleada, mas a gente ganhando também. É uma onda que apareceu muito no futebol agora, né? Que os caras documentam lá o vestiário e faz não sei o quê. Tipo, meio que NFL, assim, sei lá, pelo menos é o que eu vejo no filme, né? Tipo, Essa pegada, cara, é legal, assim, acho que não pode faltar nos filmes esportivos, porque para além do próprio espetáculo do jogo, que tem a sua dinâmica própria, o filme não é sobre o jogo. Ah, esse jogo foi 1-0, tanto que eu não coloco os placares. Sim. Eu só coloco, ó, esse é o jogo Havana contra tal time. E aí eu mostro o ambiente do jogo, Entendi. a relação. Você vai entender quem ganhou, quem perdeu o jogo pela dinâmica da observação. Saquei. Entendeu? Mas a questão é essa, é descobrir toda a dinâmica que envolve o jogo que vai acontecer. Então não é o passe que o cara deu, mas é o olhar do cara que está na torcida.
é a pessoa que tava lavando os uniformes, tá ligado? Saquei. É o roupeiro assistindo o jogo. É todo mundo que tá participando mesmo lá do... Porque é uma construção comunitária. Saquei. Essa que é a questão. O futebol de várzea, ele tem esse elemento comunitário. Então não é 11 contra 11 sujeitos mágicos, né? Fora do comum que estão lá jogando. Não. São 11 filhos de pessoas que estão ali assistindo. Que estão participando. Tá ligado? Irmão de não sei quem, primo de não sei quem, amigo de não sei quem. A galera da torcida, que todo mundo também é amigo e se junta. E quando você vai ver, tem 1.000 pessoas de um lado, 2.000 do outro. Tá ligado? É mesmo isso. Eu sempre achei que o lance da várzea era tipo um lazer. Não, ele cara vai... é um evento, é um fato social. Caralho, porque eu tinha essa visão do... É porque também eu nunca vi muito, mas é que tudo que eu vi é daqueles campos que tem ali perto da... Como eu morava na Zona Norte, aí tem no Guançã, tem na Vila Sabrina, eu via a galera Mas jogando. tem um circuito bom ali na Zona Norte. Então, mas eu não imaginava que isso era uma pegada forte. Tem bastante time ali. E também em Guarulhos, ali naquelas regiões que são perto da Zona Norte, Vila Galvão, Vila Sabatina, lá tem os times. No Vila Galvão tem o Vasquinho e na Vila Sabatina tem o Capim Maluco. Eu gosto mais desses nomes do que os caras que repetem nome conhecido. De time já conhecido. Barcelona de não sei aonde. Mas sempre tem o Barcelona, o Milan de não sei onde. Eu sei que na Vila Sabrina tem os Santinhos da Vila Sabrina. Aí tem Real e o nome do bairro, tá ligado? Tem isso também. Eu queria muito saber qual que seria o do Jardim Brasil. Eu não sei agora, não sei mesmo. Mas com certeza tem ali vários times também. Que deve ser um nome muito bom. Uma camiseta muito inusitada. Tem vários times. Corre Atrás, Fogo na Bomba. Fogo na Bomba. Tem vários. Bola Mais Um. Tem vários. E tipo assim, cara, você vê que a galera tem o corta-vento do time, tá ligado? Aquele jaquetão da torcida, camisa da torcida, regata, tá ligado? E tem a loja do time, pra você comprar lá o uniforme. O Capim Maluco é uma estrutura que eles têm. E além disso, eles fazem o trampo social, né? Tem a escolinha, isso é tem maneiro. tudo isso. E o Havana também, como a ideia inicialmente era fazer esse trampo mais social, o time tem a escolinha popular de futebol, que é pra molecada mais novinha. Sim. E tem também o time feminino, futebol feminino. Eu ia perguntar se rolava. Tem, futebol feminino. Que é o projeto principal, na real. Porque o projeto dos caras jogar é os tiozão, é os caras da coordenação, os nossos amigos, tá ligado? A gente entra nos campeonatos, o time tá competitivo, mas o carro-chefe é o futebol feminino. Porque ali tem muita formação, as meninas são novas. E é muito, muito louco, cara. Que bom, cara. Que eu fechei um capítulo ali do documentário só sobre essa questão. E ali você vê um treino, aí você vê a meninada que cola, tá ligado? E o trabalho que tem em cima também, que é um trabalho mais pedagógico, digamos assim. Legal. É esportivo, mas tem essa pegada. E com essa questão do humanismo, tá ligado? De você entender o processo, não uma forma assim, competição, o cara é inimigo e tal, mas entender o esporte. E isso é um bagulho que é muito foda, que foi dito também, que é entender o esporte como linguagem, tá ligado? Sim. O futebol como linguagem. Ele é uma idiosincrasia do Brasil. E a gente se comunica através dele. Seja como torcedor, seja como jogador de várzea, seja como for. Louca essa onda. Você falou que lá quem tá jogando é o coordenador e tal. Então a idade... O nosso é subóbito, né? Subóbito. Esse tiozão com balão de oxigênio. Fumando. Cara. Eu lembro do Rock Go, quando você falou fumando. É meio Rock Go. Rock Go, cara, eu não lembro quem era o cara, mas tipo, tomando uma breja, o jogo rolando. Opa, a bola tá vindo. Era isso mesmo, velho. O Supla do nada jogando pra caralho. Eu assistia muito, eu queria muito ter ido um dia, não fui. Então, mas vai no jogo do Havana, pô. Vamos, mano, vamos. Cola lá que é da hora. Sempre tem depois uma resenha, né? Porque Resenha já diz o nome. bom, né? O filme é isso, cara. É resenha, futebol e luta. Eu queria entender como você estruturou, porque quanto tempo tem que você tá acompanhando a Havana?
O Havana agora tem 3 anos, né? Então são 3 anos de material que você tá juntando. Não, eu juntei 1 ano e meio. 1 ano e meio. É. Aí parou. Porque no começo a gente tava na pandemia, então a gente verdade, fez né? muita... Você tá lançando agora, tem edição, tem que ver. Tem que... A gente não conseguiu fazer atividades físicas durante 2020, por causa da pandemia. Então foi tudo, não foi presencial, foi tudo reunião para coordenar, para pensar como que o time vai ser e tal. E aí em 2021, quando começou a vacinação, aí a gente foi abrindo para as atividades. Saquei. Então foi isso, de 2021, no começo, 1 ano e meio, até foi de 2020, quando tinha as reuniões ainda, teve algumas reuniões presenciais, no finalzinho, até 2022, mais ou menos em março, parei de Aí filmar. parou de filmar e aí fica... Aí comecei a editar. Deve ser material. Tinha material pra caramba, velho. Mano. Material pra caramba. Porque pra fazer... Algumas horas. Pra poder fazer... Hoje eu fui fazendo testes, né? Porque Uhum. eu não sou besta de lançar o primeiro, né? E já foi mó trampo, cara. Editar, fazer as coisinhas, já não é fácil. E como é que você estruturou ele? Tipo, você falou que não é o Havana, futebol, resenha e... Tem essas coisas. E como é que você estruturou? Eu separei por alguns blocos, né? Então, primeiro eu começo contando um pouco da origem, né? E apresentando quem são as pessoas. Depois eu entro em futebol feminino, mostro, já vai pro... mostro isso, mas é todo o processo do futebol feminino, tanto jogos, quanto treinos, quanto reuniões. Então você separou ele por sessões. E por tem um capítulo. bloco bastante interessante que é sobre o MTST. E aí é o trabalho que o Havana faz lá também, que são as viradas esportivas, em que tem, tipo, oficina de tudo que é coisa, desde DJ, Que legal. que aparece no filme, bem legal essa parte, até os jogos mesmo. Então, estrutura ali para jogar com a molecada. E o jogo é isso, é desde o molequinho menorzinho, e também é misto, é homem e mulher. Legal. Entendeu? É porque é esse processo de se conhecer, de você jogar junto. Então não é tanto a questão de vamos competir e tal, nesse processo da virada esportiva. Mas é essa coisa da linguagem. Pra trazer a galera. Aí, dessa parte da resenha, pelo que a gente conversou da outra vez lá, você falou que é todo esse debate de percepção política, que o cara é um ser, o cara é um ser político, que ele está envolvido ali. O futebol é um veículo de comunicação e o Havana forma esse senso de comunidade ali, né? Sim. E eu acho que não é surpresa para ninguém pelo nome, né? Havana, né? Eu acho que ninguém aqui, né? Não precisa ser irônico de onde vem, por quê, né? Exatamente. Você também, o Renato tem um baita engajamento político pelo partido, né? Pelo PCB mesmo, né? E então não é surpresa pra ninguém, né? Como é que funciona essa resenha pra trazer essa galera? Porque eu acredito que deve ser um pouco... É que resenha, fora, na verdade, isso que você falou, esse processo que você falou, eu acho que eu encaixaria dentro desses 3 nomezinhos no luta mesmo. No luta mesmo, legal. Sabe por quê? Resenha é um termo de várzea, que é o rolê que acontece depois do jogo. É a resenha. Entendeu? Eu parar de assistir futebol pode ter me ajudado a não participar desses negócios. Mas assim, no futebol profissional não tem tanto... Assim, entre os jogadores tem, vai ter resenha na casa de fulano, essas coisas assim. Você acha que eu ia chegar perto de um profissional? Então. Eu ia jogar com uma Mas cara no aqui bairro, com nós, né, no futebol nosso, né, ele tem esse momento posterior ao jogo, que é a resenha. E é o momento da amizade. É a hora que a gente faz um churrasco. Hoje em dia tá mais difícil de fazer churrasco, mas é a hora que a gente compra o salgadinho torcida, começa a tomar uma cervejinha, vai conversando. Tem cara que não bebe mais também, que o rolê não é esse, né? O rolê é a resenha, é trocar ideia, é ter essa amizade. E aí a gente vira, tipo, amigos mesmo, assim. Fecha aquela unidade. Fecha, né? cara, mas, tipo, o legal é isso. Vira um processo que você tem aquele núcleo, né, de amigos há muito tempo, mas como o time, ele move, sempre vai chegando gente nova
e eles se envolvem com o time, primeiro entendendo o time como é uma coisa de mobilização, ou é um time, vamos jogar, e aí acaba virando uma relação mais humana, tá ligado? Sim. E fica muito louco, assim, fica uma coisa muito da hora de você se relacionar e construir um processo que é isso, cara. Ele é resistência? Mas ele não deixa de sorrir, ele não deixa de fazer sorrir, é o momento da resenha. Isso que é importante, entendeu? Saquei. Eu recebi aqui, umas semanas atrás, uma candidata que, na mesma onda de tentar mobilizar e conversar, e a minha pergunta foi como é que ela chegava na galera. Uhum. Com esse estigma, porque ela representava o Partido dos Trabalhadores, a Fernanda Curti. Ouve lá, tá legal. Ouve, maneiro. E eu perguntei pra ela, como é que você chega com esse estigma para poder ir conversar com a galera? Eu acho que a dificuldade não de você, na parte dessa de trazer pra luta mesmo, eu acho que para vocês não é um pouco mais tranquilo, porque você já tá mais, depois dessa resenha toda, desse envolvimento, você tá mais próximo, é mais tranquilo de você conversar. Mas como é chegar pro cara que não percebe o quanto ele tá sendo massacrado, ou se percebe, acha que não tem mudança nenhuma, não é jogando um dia de futebol que vai dar certo, Sim. sabe? Porque trazer o MST, o negócio é grande, cara. Tem uma séria, é sério o negócio, uma luta séria. Como é que é essa relação aí? Você coloca isso no documentário também? Sim, com certeza, cara. E esse é um dos momentos que no documentário tem o debate, né, entre os membros lá, e tem muito essa questão do como que com o tempo que se passa fazendo movimento social de tudo que é jeito, né? Porque a gente vai fazendo um monte de coisa, né? Já fiz movimento sindical, já fiz um monte de coisa, e eles também. E eles falam, cara, como que a gente passou tanto tempo querendo ensinar, né? Querendo dar palestra, querendo falar, né? Aquele conceito de vanguarda que a gente entende de uma forma que talvez não seja a melhor forma. Não que a gente deva desqualificar alguma categoria teórica ou deixar de utilizar ou achar que ela é antiga, velha e não se usa mais. Não. Claro que existe vanguarda, claro que a vanguarda tem seu papel. Mas uma vanguarda que se coloque para ser revolucionária, e eu nem estou falando que um time de várzea tem esse papel, mas estou falando que para você fazer um debate desse tipo, você tem que aprender muito, né, cara? Com as pessoas, eu digo. Não é que você tem que estar estudado. Porque eu acho que até que esse debate teórico e tal, ele vem depois. Não, é exato. É isso aí. A gente tem que usar mais os ouvidos em alguns debates do que falar. Né? A gente tem que saber entender as demandas, saber entender os processos para aí sim se inserir. E é por isso que o próprio time, para se formar, dependeu daquela pesquisa anterior que estava no dia de várzea, que eu documentei ali. A gente precisou entender o que é a várzea, conhecer a liga, conhecer o Cabeção, que é o presidente da Liga de Guarulhos, conhecer os caras que constroem os times, tá ligado? E aí, a partir de conhecer, a partir de você estar dentro de um processo, aí você propõe algo. Eu tô propondo o meu time. Legal. Muitos caras da várzea aceitaram e estão construindo o time junto, estão jogando junto. E tem muito cara lá que é crítico. Tem cara que tá construindo time de várzea e não tinha nenhum debate, e hoje tem. E outros que tinham já um debate e resolveram entrar no time para fortalecer e ter um espaço a mais para fazer. Então, eu acho que essa é a questão, de aprender com as pessoas. E o filme reforça isso em alguns momentos. Tanto no momento do MTST, quanto no momento das reuniões do time, para pensar como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Né? Como? É ouvindo, é aprendendo. Isso que é legal. Eu acho muito maneiro esse senso de comunidade que é construído em alguns ciclos, alguns nichos, sabe? E com certeza deve ter dado mó treta em vários momentos, né, cara? De até organizar. Porque quantas pessoas são fazendo isso? Olha, o time consegue envolver umas 100, 150 pessoas nos dias de jogos, né? Com galera que vai torcer, galera que vai pra resenha depois, galera que vai jogar. Mas o time deve ter umas 60 pessoas que participam e uma coordenação com umas 15. Já é gente, isso já dá pra treta, já.
Dá. Teve um momento ali ruim de montar isso daí que não foi interessante, que você fala assim... Porque com certeza tem coisa que fica de fora. Tem muita Tem coisa que fica, que você fala, não, isso não é legal, isso eu não quero mostrar, ou... Olha, pra falar a verdade, no Havana, cara, é um processo que ele foi bem produzido antes, né? Ele foi bem construído, assim, ele tem todo um pressuposto. Teve financiamento? Não, Pô, totalmente independente. Então, pro Havana, eu acho que as escolhas foram difíceis no sentido do que cortar, eu ter dó, assim, sabe? Eu vou falar assim, o que não mostrar, mas não o que é ruim, mas o que não ficou tão bom. Não, de verdade, assim, não do... que eu tô falando, o meu filme é maravilhoso, não é isso. Mas eu tô falando que o processo do Havana é muito da hora de você acompanhar os treinos, os jogos. Então ele tem muito essa coisa dessa construção coletiva. Uhum. E assim, uma unidade muito grande na coordenação. Então, para mim, assim, foi muito tranquilo o processo de acompanhar, de filmar. O que poderia ficar ruim é tecnicamente mesmo. Aí é culpa minha, entendeu? Uhum. Ah, porra, perdi um lance. Ou a câmera tremeu ali. Ou não arrumei, o ISO ficou tudo escuro, tudo zoado. Aí eu tive que cortar. Mas Tem umas que às O vezes processo- o quadro tá mó bom, né? aí às vezes o quadro tá bom e o áudio tá uma porcaria. Isso aí foi, questões técnicas acontecem. Por exemplo, no dia que a gente foi na ocupação, lá na Maria da Penha, eu levei o microfone de câmera, mas eu esqueci de levar o cachorrinho, que é aquela espuminha que você coloca pro vento não atrapalhar. Um desse aqui, ó. Então o que eu tinha que fazer? Eu com a câmera, filmando na mão e com a mão no microfone, assim, pra tentar impedir o vento, entendeu? Fazendo assim e conversando. É tipo aquele cara que fala assim, você filma e pergunta se é o bichão mesmo, hein, cara? Que foi isso. Eu tava entrevistando, filmando, tampando o bagulho, porque muitas vezes eu não tive equipe. Muitas vezes fui eu sozinho. Nesse dia do MTST fui eu sozinho. Mas teve dias que eu tive equipe. É bom ajudar. Inclusive, fazer um agradecimento público ao Daniel e ao Diego, né? Que teve um dia que eu não pude ir e eles foram, filmaram e tecnicamente ficou ótimo. Que Não é? segurar uma bronca. Aí eu falei, olha só, tá vendo? Porque eu não fui, ficou bom. Mas é isso, cara, foi muito foda. Num dia de várzea, sim, aí teve umas tretinhas de torcida, né? Mas aí não é nós. Aí você tá lá acompanhando e os caras têm as tretas deles e aí rola uma porradaria básica. Eu cortei do filme porque não tem nada a ver. Não pega essa onda, Não tem né? nada a ver. Quanto tempo ficou o documentário? Esse doc do Havana tem 1h14. É um tempo bom, é um tempo Ele é gostoso. longo, Dá pra pegar bastante história. Tem muita coisa e eu me inspirei bastante no estilo da Maria Augusta Ramos. Não manjo. Ela fez os filmes Processo, Justiça. Ela lançou agora O Amigo Secreto, que é o que está nos cinemas atualmente. E a pegada dela é o seguinte, ela faz um documentário de observação sem entrevistas e sem trilha sonora. É isso. Só ambiente. É imagem pura. Eu me inspirei nela em alguns momentos do filme, porque não fiz isso no filme inteiro. Durante alguns momentos, principalmente de jogos ou alguns momentos de treino das meninas, aí eu fiz observação pura, sem trilha, sem nada. Mas tem alguns momentos que a gente não aguenta e coloca aquela música melodramática pra você chorar, pra você ficar emocionado. Você falou isso, aí na hora que você falou, me veio não sei porque me veio o Sebastião Salgado na mente. Olha, ele tem essa pegada crua, né? Não, mas é porque toda foto dele que tem uma criança, eu acho que ele, no fundo, ele faz uma maldade pra tirar aquela cara, porque não é possível, cara. É foda. Aquele livro do Mesários que tem lá, Educação para Além do Capital, aquela menina tá muito triste, gente. E a foto é do Salgado, você fica olhando... O que esse cara fez, né, velho? Mano, você Olha, mas beliscou tem essa um debate menina. ético sobre essas questões, né, velho? Sobre quem você filma, em que situação você filma essa pessoa, ou você fotografa essa pessoa, né? O trabalho eu acho lindo do Sebastião Salgado, Sim, mas sim. quando tem gente é muito triste. Então, um trabalho que eu fiz, inclusive, com a Janaína, só uma digressãozinha, né? Ela... Não, você conhece o Parisi, né? Você então. conhece o Parisi. O mestre das digressões. Querido Parisi. Um beijo para você.
Aí é um trabalho que se chama Nós das Ruas. Ele é sobre um poeta que se chama Adaías. E ele é um morador de rua. Ele mora no centro de Guarulhos. Ele fica aos redores da Praça Getúlio Vargas e daqueles arredores perto do Adamastor. E aí, cara, ele tem uma visão artística, assim, não vou dizer uma visão, não é isso, mas ele tem um ímpeto artístico interior muito foda, assim, performático e de fazer, assim, a métrica do poema. E ele não escreve os poemas dele. Então, tudo na cabeça dele. E ele vai soltando, entendeu? E tem uma companheira, a Angélica, que ela faz um trabalho social com esse lance de entrega de marmita e tal, por esse projeto que chama Nós. Só que aí que tá essa diferença, né, que o filme apresenta, que eles não vão só para entregar e tipo, tchau, ou então se converte na minha igreja. Não é essa a pegada. A pegada é conversar, ouvir. Tipo, e aí, como é que você tá? E aí, como que é? Falta, né, mano? Então, e aí essa conversa, ela é um dos centros do filme e no meio dessas conversas, quem que surge? O Adaías. Começa a declamar poemas e tal. Do nada, viu? A câmera apareceu e... Não tava filmando. Isso aí foi um processo anterior. E aí ela escreveu um poema dele. E ele ficou encantado de ver as palavras que ele fala grafadas, sabe? E aí ela chegou pra conversar com a gente precisa fazer um filme desse cara. E aí a gente fez várias conversas com ele. Eu acho muito interessante uma coisa que eleva, né? E que ele pôde depois ver a exibição do filme, ele foi no evento e ele declamou no evento também. Então essas coisas eu acho legal. Mas é aquela coisa da ética, né? De você também pensar como você captar uma pessoa que está em situação de rua e se captar uma pessoa em situação de rua, entendeu? Esse bagulho é foda, cara. Esse bagulho é de se pensar muito enquanto alguém que vai fazer um filme, né? Eu acho que é porque quando eu falo em documentário, você vai falar com... sei lá. Eu acho que na escola você deve deparar com isso. Quando você fala documentário com uma pessoa, ela imagina Discovery, né? Fala assim, não é filme, é documentário, né? É tipo isso. Quando você fala algum tipo de coisa que não é algo que não é uma série, etc. Que é filme de ficção. Um pouco mais... que não seja ficção, ele já imagina o Discovery, History Channel, o cara... Apesar que eu tenho todo o valor, que eu até me pego várias vezes assistindo uns... Nada... Como dizia Bolsa, né? Tem o seu valor. Nada com Tuscaloosa lá do... Esse não dá, pra mim não dá. Mas tem toda uma questão ética envolvida nisso, que quando você fala o cara de rua, ou você documentando o futebol de várzea, porque você pode... Numa forma você pode ou depreciar ou passar uma mensagem muito diferente. A montagem vai definir o que você pensa do bagulho. Sim, ou até você pode até criar uma mentira enorme em cima do treco, que nem aquele documentário da ilha lá que o cara fez do lixão lá. Ilha das Flores? Ilha das Flores. Vira um barato bizarro, tá ligado? E eu acho... Essa questão que você tocou, eu acho muito... Ela tem que ser muito vista, cara. Porque muitas vezes você faz uma coisa ou muito mais tendenciosa, ou muito... Sim. Ou muito vazia, que não toca nada e é foda. Então, aí nesse trampo, o que a gente quis fazer é mostrar a poesia, né? A poesia que ele expressa, sabe? E como que... E esse é um bagulho que eu já falei muitas vezes em muitos lugares, mas... que é verdade, assim, sobre o que a gente pensa, e o que eu penso muito, enquanto uma pessoa que faz tanto cinema quanto literatura, que é o seguinte, cara, o ordinário é o extraordinário. Aonde você vê o comum, é lá que você mergulha ou garimpa e encontra coisas extraordinárias. O extraordinário, em geral, é superficial.
como espetáculo. Ele né? fica efêmero mesmo. É. Né? E a gente encontra dentro dos que são comuns, como nós, coisas que são extraordinárias, né? Esse é um bagulho que eu penso muito, até porque eu sou e construo junto com artistas independentes, né? Que não estão dentro dos processos milionários aí da indústria. Porque é caro pra caralho. Não só caro, né, cara? Não só caro. Também é uma questão da distribuição, né? Porque produzir... Ia ser meu próximo ponto com você. Como é que... Porque eu ia perguntar onde assiste, etc. E você já tinha me falado, não, peraí, tem que correr uns festival aí, tem que passar nos lugares, depois você vê. Aí eu falei, tá bom, então... eu fico com shorts. Não, mas vai ter exibições públicas, né? Inclusive em outubro. Agora é a próxima. Ótimo. No MTST. Porque a gente vai lançar em setembro. Aí, legal. Então já fica o convite. Vai ser na Ocupação Maria da Penha, na virada esportiva do Havana, que vai ser no dia 2 de outubro. 2 de outubro é eleição. Vai ser no dia 10 de outubro. Vamos comemorar dia 2, será? Cara, esperamos que sim, né? Que a gente se livre desse troço aí. Porque no seu aniversário, Gui, vai dar azar, hein, Gui? Vai não. O Gui é pé quente, cara. Pé quente, é verdade. O Gui é famoso na Bulgária? É na Bulgária? Então não é pé quente, porra. Na Bulgária é frio pra caralho. Na Hungria. Na Hungria? É, o Gui é famoso na Hungria. Deve ter passado no Faustão da Hungria. E por que você é famoso na Hungria? Você virou um meme na Hungria? Ah, eu quero ver isso, cara. Eu preciso Já temos um ver corte, isso, ó. cara. Virei um meme na Hungria. Virei um meme na Hungria, velho. Aí o corte vem, né? A pessoa pensa, pô, mano, o Renatão virou meme na Hungria. Eu falei, não, era o Gui. Ai, a gente falando de ética e tal, eu zoando o moleque que tá ali vendo que virou meme na Hungria. Virou meme na Hungria, tá vendo partitura ali. Puta que pariu. Mas ele tava falando... Ah, então, porque... Tava falando da distribuição, né? Porque é caro, cara. O meu amigo trabalhou um bom tempo com publicidade, fez esse documentário e tal, mas nada assim, tipo, correr sozinho, você vê a equipe, produção, não sei quem, não sei quem, não sei o que, a van pega não sei onde. Cara, é porque é o que eu falei, né, mano? É o Videolência, é o cinema novo, né? Essa pegada aí que chamam de cinema de quebrada, mas que a gente tá aí num debate também porque o cinema de quebrada é um termo que foi cunhado de cima para baixo, né? A academia cunhou, foi de fato, né? A Rose Satico, o nome da professora da USP, que cunhou o termo cinema de quebrada para esse processo que está acontecendo de acesso a câmeras e um novo circuito, né, de filmes que estão sendo produzidos independentes, gigantesco no Brasil. Porque hoje o dólar tá um absurdo, mas há uns anos atrás, cara, a câmera tava... Você fazia filme com uma TechPixzinha. Você comprava uma... Não, tô falando até você comprar uma câmera mais ou menos, você comprava uma Canon T, qualquer coisa aí. Estava mais barato antes. Vinha com o kitzinho 1855 mesmo, você usa ele, pega um microfone da China e coloca no... E é o que a gente faz. No treco. E com celular hoje ainda tá mais aberto ainda, né? Cria mais possibilidades, cara. E muito celular que filma com ótima qualidade. Cara, o meu... É que eu não faço isso, senão arrebenta. Ele filma em 4K. Então. E ele arrebenta. Do computador nem aguenta. A gente da Bueiro nunca filmou em 4K. Eu não posso, porque se eu colocar no computador fica... Então, por isso. Mas aí a gente tá dando uma oficina agora... E aí a molecada que tá aprendendo, que tá fazendo esse filme agora. As fotos, eu achei mó maneiro. E aí o primeiro filme que a gente fez, que foi o Everton, que também, assim, ele tá aprendendo a dirigir. Mas ele já fez maquiagem para vários filmes nossos, ele é super foda nisso. E a gente esqueceu de mudar as coisas da câmera lá, as configurações, gravamos o documentário dele todinho em 4K. Caralho, nós nunca fizemos isso. Aí o cara da oficina fazendo filme, aprendendo, já mete logo 4K no bagulho, cara. Profundidade de campo fácil. Fudido. Da hora. Mas foi legal. Então, mas falando da distribuição, cara, esse é o desafio, entendeu? A gente tem uma possibilidade muito grande de produção hoje,
Mas aí para distribuir, não tem muito segredo, assim, é só fazer isso que vai dar certo. Não existe isso. O que a gente faz é o que se fazia antigamente, só que com outra galera que fazia, né? Com outra galera que eu digo até de classe social, né? Porque antes, quem conseguia comprar uma Super 8, por exemplo, vamos supor, nos anos 70, 80, final da ditadura, tava tendo abertura, tinha o vídeo popular. E é lindo o Super 8, né? E aí o vídeo popular criou uma associação nacional, a Associação Brasileira do Vídeo Popular, a BVP, que fazia toda uma articulação e tal de montagem e distribuição dos filmes através do quê? Do movimento sindical, que tinha os seus cineclubes, né? Hoje, com esse novo processo que eu estava falando do cinema de quebrada, que é um termo que a gente está agora pensando um pouco no nome filme de bairro. Até por isso que a oficina que a gente está dando se chama filme de bairro. Porque ele tem essa pegada comunitária e ele tem essa pegada do cara ele entrevistar e conversar e criar documentários sobre coisas que estão ao seu redor, né? O artista do seu bairro, a sua avó, a sua mãe, né? Que sempre vai ter uma história toda, de uma trajetória. E, querendo ou não, essa galera que faz essas sequências de lifestyle próprio, um mini documentário da própria vida. Pode ser. Tá com a ferramenta na mão. A questão que a gente está trabalhando é a questão estética, né? Mas o que você mostra, em geral, é isso. Agora a gente vai mostrando um pouco da linguagem cinematográfica para você mostrar isso. Vai dando um objetivo pro moleque. Não só um objetivo, mas criar assim, uma visão estética. Tipo assim, cara, se você filmar isso aqui num contra-plongezão assim, e botar uma cena que aconteceu mesmo. Ele queria montar uma cena contra-plongé, Júlio Bressani, o bagulho sem nem saber. Aquela estrada, né, mostrando o horizonte e alguém andando assim e sumindo no horizonte. Ele queria fazer isso, uma cena assim, com a mãe dele e a irmãzinha. De mão dadas, assim, cena super poética. E ele fez. E aí ele ficava botando assim no tripé e não dava certo, não sei o que. A gente botou a câmera no chão, ele falou, caraca, ficou muito louco. Porque criou uma nova perspectiva. E isso é você colocar uma linguagem mais cinematográfica numa cena cotidiana, entendeu? Então é encontrar o extraordinário no ordinário. Muito louco. Entendeu? Você deve ter várias histórias maneiras com essa molecada. Ah, tem muita coisa legal, mano. Tá sendo assim um processo muito foda, cara. Eu na escola eu deparo várias coisas, os moleque me surpreende vários momentos. Agora imagino você construindo algo com o moleque é bem legal. fazendo ele se perceber como... Não que a gente não faça isso na escola, é porque é diferente o objetivo, né? Sim. É diferente. Um é você se apropriar do conhecimento, o outro também, né? Do conhecimento, da parte técnica, mas também se expressar de uma forma estética. Botar pra fora, né? E aí, né, dentro desse processo todo, né, desses coletivos que estão construindo e tudo mais, a rede de distribuição que a gente cria, ela é muito comunitária, não, mas que é colaborativa, a palavra que eu queria falar. Em que, por exemplo, o Cineclube Incinerante, que é um cineclube aqui da cidade, acontece todo mês eles vão num local, num espaço cultural diferente para exibir um filme de Guarulhos e um longa para fazer um debate. E esse longa pode ser de Guarulhos, ou pode ser um clássico, pode ser um filme atual, vai depender. E eles fazem todo ano a Mostra Guarulhense de Cinema, que essa iniciativa deu muita visibilidade para os filmes da cidade, mas não só deu visibilidade, como também deu incentivo para que uma galera comece a produzir e falar, eu quero botar meu filme na mostra, entendeu? Então, esse é um dos recursos que a gente tem. Um cineclube, uma mostra, um streaming, como tem o streaming da Quebrada, que é um streaming também independente, que bota filmes independentes lá, entendeu? Então, esses espaços, eles vão fortalecendo um pouco a distribuição do filme. Muito louco. A gente tá falando, porque falando assim, a gente fala de Guarulhos, etc, porque é a nossa realidade, mas nada impede da galera que tá em outro canto, né? Eu fico... Porque aqui a gente conseguiu alcançar o norte do país, tem Nordeste, tem gente do Mato Grosso ouvindo a gente. Em que tem caras muito fodas também produzindo lá da mesma forma, velho. E tem que contar a realidade dali também, deve ter... Faz você mesmo aí, bota pra fora. Sim. Porque tem uma coisa que eu tenho pra mim, assim, cara. Nunca vai estar perfeito, mano.
Tem um cara chamado Petrônio, eu esqueci o sobrenome dele, infelizmente, mas ele fez um debate comigo pro Zine, que a gente tem um trabalho de uma revista de crítica de cinema também, independente, que é o Zine Guetometragem. E é disponível online, assim? Uhum. Tem o blog, zineguetometragem.blogspot. Passa essa parada pra mim pra colocar tudo Vou botar lá. na descrição. Agora é descrição, né? É, na descrição do Agora é vídeo, descrição do estamos vídeo. no YouTube. Então, e aí você encontra no canal da Bueiro Aberto e também no blog, zineguetometragem.blogspot, as edições. Nessa edição, a gente conversou com o Petrônio Lorena. Ele é um cineasta de Pernambuco, independente. Ele faz filmes também muito fodas, assim, sobre poetas cantadores também de lá. E é um documentário de observação lindíssimo, com uma fotografia muito bonita também. Tem o debate com ele disponível no YouTube, no nosso canal. E tem uma entrevista com ele também no Zine, ele falando sobre os filmes dele. Louco. Uhum. Muito legal. Louco. Além de outros caras que a gente conseguiu conversar, a Dirley Queiroz também, que é um cara muito foda. Tem material pra caralho. Então, Tem muita coisa, na que verdade. bom, que bom. Você gasta um tempinho lá. Você vai correr com a Havana já tem algum festival inscrito? Já, porque você lançou quando mesmo? Eu lancei ele agora em julho. Em julho, né? No dia 16 de julho, fizemos a primeira exibição, foi na POSP, no Sindicato dos Professores. Muito legal. Colou a galera do MTST. Legal. Foi bem bacana. Um dos nossos jogadores é do MTST, que é o Luiz, psicólogo também, gente boa pra caramba. E o Cabelov também é do MTST. E... Cabelov é por causa do Wagner Love? Não, Cabelov porque ele é o arquiteto do amor. Ah, Entendeu? eu pensei que era alguma brincadeira com o Wagner Love. Não, é porque ele é love mesmo, ele é puro amor. Só. Cabelov. Mas o... Assina aí, Cabelov. Assina, se inscreve aí. curte, comenta, Entendeu? indica. Exatamente. E o Cabelov fez, inclusive, a capa do Havana. Não sei se você viu aquela capa que tem um desenho, tipo uns bonequinhos jogando, assim, disputando a bola pra cabecear. Não, eu vi o escudo e alguns Muito bonito, bannerzinhos assim, cara. bonitinhos. Depois você dá uma olhada lá Vou na ver. capa. Nossa, tá bem da hora. Ele fez 2 capas, na verdade, num estilo assim de desenho super... E essa é a capa que vai pro... É a pro- capa oficial, com a capa certeza. oficial, legal. Com certeza. Trabalho lindíssimo que ele fez. E... Então, aí eu vou exibir ele agora em outubro, lá no MTST. E depois, aí a gente vai começar a inscrever nos festivais, né? Porque festival para longa independente também é um pouquinho escasso. Para curta tem muito, até 25 minutos, até 30. Mas longa é um pouquinho mais escasso. Eu vou buscar alguns, né, que tem aí, que são relativos a futebol, né, a filme esportivo, mas também outros que abrir espaço a gente vai tentar aí. Vamos ver o que vai dar. Vai pras cabeças. E aí, quando tiver disponível pra geral ver, Sim. dá um toque que a gente divulga também, que vai ser maneiro. Demorou. Renatão, a gente podia conversar um montão de vezes aí. Nesse momento, eu desejo mesmo que muita gente veja, que persista na luta, porque é maneiro. Eu acho muito legal esse senso de comunidade que faz. E tem que envolver a galera mesmo. E se não tiver equipamento, dá um jeito de fazer, coloca... Porque nunca vai estar bom o suficiente pra fazer, Sim. cara. Eu acho que se tivesse que esperar até tudo tá ok, nada sai. Não dá. Não dá, cara. Tem alguma indicação aí que você tenha do Bueiro Aberto aí pra galera? Assim, ó, o do Havana não tá disponível agora, mas tem Não. umas paradas agora. Nem um dia de várzea tá disponível ainda, mas de boa. Se pra, assim, as coisas que eu recomendaria pra conhecer o trampo que a gente faz é a série Olhar Clandestino, que é uma série de curtas, bem nessa pegada, é tudo ficção, né? Menos o último. O último é um documentário sobre o processo. Então isso é legal também, que você vê os curtas e depois você vê o processo, como que ele foi feito. A série Guarulhos, Letras de uma Cidade Dormitório, que fala um pouco sobre os nossos livros e tal. E também tinha um outro filme que eu queria recomendar. Ixi, não vai ter corte essa porra, vai Não, ver que eu pode. esqueci. Caralho. Mas sabe alguma coisa que você falou desse documentário que tem a última, que é Os Bastidores? Sabe uma coisa que eu sinto falta dos DVDs que não tem nesses streamings?
Essas cenas de bastidores, Os cara. bônus. Os DVDs tinha, mano. A Disney tá de parabéns por isso, porque tem. Porque, nossa, eu fico muito pensando, como é que eles fizeram isso? Com certeza. Nossa, que velho. legal. Lembrei. Ah. Doc.solidão. Doc.solidão. É um doc, não doc, é um doc ficção, né? É um mockumentary da Janaína Reis também, que é um filmaço. E aí acho que é interessante pra conhecer o trabalho legal. dela. A gente vai te coloca assim, que vai ser maneiro. Renato, muito obrigado. Eu vou falar de novo aqui do seu livro. Da Eu hora. acho e aqui é o seguinte, eu acho que eu vou mudar de ideia pra sortear o livro. É mesmo? É os 100 primeiros inscritos, mas tem que inscrever no Instagram do Letras do Subsolo lá. Boa! Aí no- sim. E no Não Acredito em Fadas. E aí, se tiver feito isso, a gente sorteia o livro. Vai Demorou, ser... demorou. Não é não? Ó, agora tem que falar que tem uma porrada de coisa pra falar agora, porque não Manda tinha brasa. antes. Que não tinha antes, que agora tem, porque tem o Centro de Formação Pascoal Leme. Certo. Aí tem que seguir, se inscrever e as Não, porra vai toda. falando aí, vai Vamos lá, falando. ó. Agora a gente tem um apoio maneiríssimo a gente fala tanto do Paris, que ele é um parceiro querido, que ele convidou o podcast para ser o porta-voz do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, que é filiado ao Instituto Jordano Bruno. A ideia é sempre que é um centro de formação de professores com uma ideia que os professores sejam intelectuais, orgânicos e participem do processo e não sejam só uma mercadoria. Aqui é uma produção também de Magic House Records, que é nós mesmo. Tem o Gui ajuda a gente no som aqui, é a primeira vez, espero que vocês gostem. Siga aí no canal, dá um joinha, comenta, segue a gente também no Instagram lá no @não acredito em fadas. Muito obrigado, Renato. Até a próxima, com certeza você volta porque o papo é maneiro sempre. É nóis, mano. É que o papo antes, você não tem ideia de quanto a gente ri, cara. O papo antes é que... É só chamar que nós tá aí, mano. Falar Será o besteira, próximo. nós é os caras. Mas é o prazer. E eu vou ver o futebol, hein? Demorou, mano. É Eu só vou colar. futebol. É só colar. Vamos lá? É nóis!